ainda pouco estudo, eu fiz o concurso para contínuo servente, onde eu trabalhei 3 anos no Colégio Maestro Josinho de Oliveira, como contínuo servente, mais 2 anos como inspetora de aluno, continuando sempre meus estudos. E durante essa época em que eu era contínuo servente e inspetora de aluno, o Estado naquela época não pagava auxiliares de secretaria, era muito difícil. E eu percebia que o secretário da escola, a escola foi crescendo muito, estava tendo muita dificuldade para fazer escrita sozinho do colégio, que é uma época que nós não tínhamos hoje a facilidade que temos do computador. Então, hoje é o nosso doutor Eulâmpio Rodrigues, né? Hoje é advogado, mas naquela época ele não tinha também feito advocacia, que era o secretário da escola. Então, sempre que eu tinha folga, eu ia para a secretaria e auxiliava naquele serviço da escrita. Então, é onde que quando ele saiu da escola, que ele fez direito, foi ter o seu consultório de advocacia, fui eu a indicada para ser a secretária do Colégio Maestro Josinho de Oliveira. Quando foi em 1978, surgiu-se um concurso público para quem já era funcionário do Estado e quisesse mudar de carreira, né, de secretaria ou de profissão. E eu fiz o concurso e o Estado então mandou que eu fosse para a administração fazendária de Frutal, onde eu trabalhei mais de 18 anos e me aposentei. Tá. E uma coisa, nessa época, vamos voltar um pouquinho atrás, de professora, qual que era a preocupação que vocês tinham como professora? A grande preocupação do professor era o quê? Com os alunos estudassem, avançassem, pudessem continuar estudando. Porque o acesso educacional era muito pouco nesse período. Quando você começou a dar aula? Então, qual que era a grande preocupação da escola nesse período? Era oferecer o ensino, democratizar o acesso, permitir com que os meninos estudassem. Assim, a grande preocupação era trazer os alunos para a sala de aula. Você fala no trabalho do colégio, né? Do Estado. Isso. Olha, francamente, você tocou num assunto muitíssimo importante. E é tanto isso que quando o Estado me mandou para a administração fazendária, que eu fui com o dobro do salário, eu fui chorando. Porque eu me sentia muito útil dentro do colégio. Porque desde que eu era até contínuo servente, inspetor de aluno e depois secretária, eu procurava acompanhar de perto os alunos que passaram pelo estadual. Inclusive, eu tive até alunos que passaram por lá que me puseram até apelido, que eu era coronel do colégio estadual. Porque eu não permitia que eles matassem aula. Muitos saíam de casa dizendo que ia para o colégio. Quando dava o sinal para entrar na sala de aula, eles ficavam do lado de fora. Quando dava o sinal para entrar, tinha alguns que não queriam entrar. Ficava na rua. E eu ia lá e buscava eles. E outra coisa também, que eu me recordo muito bem, e muitos que lembram da minha época também vão se recordar. Eu ligava para os pais, avisando para eles que o aluno estava fraco em tal disciplina. Eu lembro que eu tinha aquela preocupação de dar esse aviso para os pais, ligava para os pais e avisava, e inclusive sempre gostava muito de matemática. Teve muitos alunos que passaram pelo colégio estadual e que vinham na minha casa, que eu oferecia aula de matemática para eles melhorarem a condição e ser alguém na vida. Então é onde, quando eu fui, isso eu guardo na lembrança até hoje, eu fui nomeada para ir para a administração fazendária, eu fui com o dobro do meu salário e chorei. Por quê? Qual foi o meu motivo do meu choro? No colégio estadual, eu me sentia muito útil de fazer isso, de ajudar o indivíduo a crescer. E eu pensava que na administração fazendária, eu ia ser empatizada pela população. Porque até então eu não tinha muito aquela consciência da grande necessidade que o ser humano tem de pagar os seus impostos. E uma coisa que ficou muito na minha lembrança
é que bem nos primeiros dias que eu fui para a administração fazendária, eu ainda não tinha na época nem meu carro próprio, só consegui meu carro próprio depois que eu já estava lá, ganhando um pouquinho melhor. E no colégio estadual teve como professor de educação física Paulo Martins Goulart, que ficou muito na memória de todos os frutalenses, que foi o fundador do jornal Esquema aqui na nossa cidade. E ele tinha sido professor de educação física no colégio estadual e um ótimo professor. Mas como ele não tinha habilitação na educação física e chegou um professor na nossa cidade que era formado em educação física, ele perdeu o cargo dele para esse professor. Não. E o que aconteceu? Aí ele pegou e saiu do colégio e fundou o jornal Esquema. E como eu estava assim, eu estava indo para o meu serviço de a pé e um pai de aluno me encontra na rua e me perguntou para mim como é que estava o filho dele na escola. E eu tinha uma memória tão boa que eu sabia o nome dos alunos e sabia da informação para os pais. Quando aquele pai me perguntou como estava o seu filho, foi mesmo que eu tomei uma facada. Porque eu tive que falar para ele, não trabalho lá mais. Mas assim... E eu, dentro daquela emoção, eu passei então na redação do jornal Esquema para que o Paulo me desse alguma palavra que me confortasse. Aí eu cheguei lá e não conseguia falar. A minha emoção era muito forte. E ele aflitamente me perguntou, mas o que aconteceu, dona Deusmando? O que está acontecendo? Eu falei, Paulo, não suporto viver sem o colégio estadual. E ele, com aquela sabedoria toda que ele tinha, ele falou assim, a senhora já cumpriu sua missão lá, dona Deusmanda. Hoje a senhora tem seus filhos para você dar estudo para eles. A senhora lá não está ganhando melhor do que a senhora ganhava no colégio? Eu respondi sim. Eu estou com o dobro do salário. Mas no colégio eu me sentia útil. E lá na administração fazendária eu vou ser antipatizada. Quem é que gosta de pagar impostos? Ele me respondeu o seguinte, ensina ao ser humano agora a educação tributária. É da administração fazendária, é dos impostos que o governo mantém as escolas. Então aquela palavra foi salvadora na minha vida. Porque, na realidade, eu trabalhei 18 anos na administração fazendária, a pessoa podia chegar lá nervosa porque tinha sido até autuada e saía de lá bem, porque eu levava essa palavra confortadora, dizendo da necessidade que cada um de nós temos de pagar os nossos impostos, que é aí que o nosso governo mantém a escola, a saúde, a segurança. Aí muitos disseram o seguinte, estavam muito indignados, falaram assim, mas o governo é corrupto. Falei, bom, cada um vai pagar pelos seus atos. Aquele que for corrupto, o problema é dele. Um dia ele vai ter um acerto para com Deus. Então, cada um de nós temos que cumprir a nossa parte. Então, venci meus 18 anos lá de cabeça erguida. E de lá, então, passou-se então, para a minha cabeça que eu poderia ainda sentir útil na educação. Fundei a Pequeninos de Jesus, né? Que foi fundada em 1991, antes, então, da minha aposentadoria. E continuo até hoje, procurando não fazer tudo aquilo que eu tinha vontade, porque a situação é difícil para todos nós e a necessidade da população está sendo cada vez maior. Mas dentro do possível, eu me sinto feliz de pelo menos dar uma parcela da minha contribuição para a humanidade. Então, assim, a senhora prometeu o pai da senhora, a senhora continuou de outra maneira, né? E depois de cumprir a missão lá na fazenda, né, na partição fazendária, a senhora foi cuidar das crianças, né? Fui cuidar das crianças. E é o que eu faço até hoje, né? Até hoje ainda estou lá. E assim, que lembrança a senhora tem desse trabalho, assim, que creche também é educação, né? Formação. Educação, formação. Aí que lembrança a senhora tem dessa trajetória que mais marcou a senhora? Sim.
Tem vários momentos marcantes, mas tem assim, algum que a senhora entendeu que foi o grande salto na vida da senhora? Como, tipo assim, o momento que mais marcou a senhora como educadora, como professora, como diretora, ou como diretora? O que é mais marcante para mim em tudo isso é que eu sonhava com uma entidade onde a criança lá se sentisse feliz. E então eu percebo lá a alegria das crianças, e o que foi mais marcante para mim de tudo é que eu pensava que se eu fundasse uma entidade para cuidar de crianças, como eu gosto muito de criança, gosto muito do jovem, eu ia doar muito carinho. E na realidade quem recebe muito carinho sou eu. Tá. E lá na creche, assim, como que funciona o recrutamento dos professores? Para entrar lá, o que precisa, vamos dizer assim, para ser professora lá da creche? Qual o critério maior, assim? Olha, o maior critério que nós exigimos do professor é o amor. Amor, sempre amor. Saber cuidar, né? Saber cuidar, como diz o outro, dar o máximo de carinho para aquelas crianças, o máximo de atenção. E felizmente a gente está encontrando lá porque a gente sente que as crianças lá são felizes. Tá. E lá, a professora falou que quer expandir um pouco, né? Pegar os alunos de 6 anos, por aí. Olha, essa expansão, no nosso começo lá da nossa entidade, nós não tínhamos praticamente nada. Nós tínhamos um terreno grande que o prefeito Alceu Queiroz doou para nós quando a gente apresentou a documentação lá da fundação da entidade. E ele falou que aquele bairro lá precisava de uma entidade que atendesse um número maior de crianças, porque era um bairro grande. E como de fato e está crescendo cada vez mais. Tá. Agora voltando um pouco. Não, pode continuar. Eu esqueci a sua pergunta, me fugiu um pouquinho. Não, a senhora falou que vai expandir, né, a escola. Isso, então. Aí, no começo, então, nós não tínhamos nada. Nós começamos lá, a parte de construção. A primeira coisa que nós fizemos lá foi cercar o terreno. Cercar o terreno, fizemos um evento, uma festa do Festival do Sorvete, compramos um alambrado e ganhamos os postes de cimento de um guarda rodoviário que nos doou esses postes, fechamos. Aí de lá nós furamos um poço mini artesiano para ter uma água, porque na época não tinha nem água de Copasa naquele bairro, lá a água da Copasa não chegava lá. E nós tínhamos um amigo que trabalhava na CEMIG, conseguiu com a CEMIG levar uma extensão da energia elétrica, porque senão não tinha nem como tirar água também do poço artesiano. Do bairro? Esse foi o nosso primeiro avanço. Aí nós construímos aí, em primeiro lugar, a cozinha e um refeitório, com a ajuda já da comunidade, né, de Frutal, graças a Deus, que estava sempre junto em todos os nossos momentos da nossa vida. E começamos a atender as primeiras crianças lá. O nosso primeiro atendimento lá, nós pegamos algumas crianças pequenas, menos de 6 anos, mas foram poucas, mas a maior parte era meninos acima de 6 anos, que nós atendíamos nas salas da parte religiosa. Tinha 3 salas pequenas, mas colocava 15 crianças em cada uma das salas, a sala 4x4, o tamanho dela 16 metros, então ficava bem apertadinho, mas nós conseguimos atender 45 na parte da manhã, 45 à tarde, né? E no começo nós não tínhamos nem cadeira, nós pegávamos da parte religiosa, cadeira emprestada, depois devolvia, né? Então foi assim, o primeiro dia de atendimento das crianças lá, nós tínhamos só arroz, óleo
e sal para fazer comida. E graças a Deus, a comunidade, quase toda hora chegava um carrinho lá me levando açúcar, levando feijão, levando verdura, e felizmente não faltou alimento. Começamos a atender essas crianças no primeiro dia, 25 crianças, porque nós tínhamos lá no IP uma pessoa carregada de filhos, além dos próprios filhos, estava criando sobrinhos, e numa situação muito difícil, num barraco, onde entrou uma enxurrada, molhou até os colchões dessa casa. Aí eu comecei a pensar, aqui, apesar das nossas dificuldades, mas está bem melhor do que o barraco. Então foi onde nós começamos a atender sem a mínima condição mesmo de atendimento. E felizmente nós só temos podido aumentar o número das nossas crianças. O que aconteceu ultimamente é que a procura de vagas para as crianças menores de 6 anos foi muito grande, superou. E nós passamos uma época com muita dificuldade de recursos financeiros. E como a procura para essa faixa etária foi muito grande, nós paramos de atender as crianças acima de 6 anos, porque felizmente também Frutal abriram os projetos PET, né? Que é o projeto da erradicação do trabalho infantil, que amenizou então o nosso atendimento, mas que, se Deus quiser, e Deus quer, né, e nós também queremos, vai acontecer, que a partir do ano 2018, nós vamos voltar a atender as crianças maiores de 6 anos, pelo seguinte motivo: nós estamos percebendo que o ser humano, ele não precisa apenas do pão material, e sim a orientação para a vida. E as nossas crianças estão precisando disso. Eu estou sentindo que nós estamos perdendo a nossa criança e os nossos jovens para as drogas, para outros tipos de vícios, e nós não podemos ficar de braços cruzados, não. Nós precisamos envidar esforços e fazer o melhor possível para cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens. E as famílias assim acompanham, se incentivam a escola, a creche, os pais, né, a mãe? Nós temos muitos familiares que acompanham com perfeição, mas nós temos aqueles também que nós temos que levar para eles também essa compreensão dessa obrigação da paternidade. E que está dificultando muito nós, nessa época de hoje, é o número de crianças de pais separados. E isso nos traz assim, uma tristeza muito grande de ver as crianças lá, sem o pai dentro de casa ou sem a mãe, muitos cuidados até pelos avós. Então é onde nós queremos envidar esforços para dar cursos, pedir voluntários para que nos ajudem, dando palestra para essas famílias, pedir que os pais, seja mãe, seja pai, assumam mais a sua responsabilidade, porque nós não podemos colocar filhos no mundo e deixá-los jogados de qualquer forma. Tá. Agora, qual foi o maior sonho da vida da senhora? O maior sonho que a senhora já teve? Foram vários, né, certamente. Olha, o meu maior sonho é ver uma comunidade feliz. Esse é o meu maior sonho, porque não nos resolve ter de todo conforto, ter mesa farta, se nós estivermos ainda vendo os nossos irmãos passando fome. Então, este é o nosso maior sonho que temos, é de ver uma humanidade mais feliz. E a senhora, assim, ao longo da vida, teve hobbies, assim, passatempo, alguma coisa que fugia da rotina, assim, ou não? Olha, há uma grande necessidade de todo ser humano ter um hobby, sair da rotina. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, mas hoje, na idade que eu estou, e o tempo também, eu sou apaixonada pela música, pelo teatro, a parte cultural. Esse seria o meu grande sonho, de eu conseguir ainda ver na nossa cidade. Há muitos anos atrás, quando eu mais nova,
eu incentivei muito a parte do teatro. Nós tivemos cursos muito importantes de teatro na nossa cidade. E pela música, mas aquela música que leva uma mensagem de formação para o ser humano. Porque, infelizmente, na nossa atualidade, nós estamos tendo muitas músicas inadequadas para a formação da nossa criança e da nossa juventude. A senhora teve assim, a senhora tem ou já teve um lema para a vida? Um lema, tipo, algo que a senhora tinha que cumprir ali, algo que a senhora sempre levantou, um lema, algo que fazia parte da sua vida, que representava muito. Um lema, a senhora teve um lema? O meu maior lema é a religião. Religião. E outra coisa, como a senhora espera ser lembrada pelas pessoas que vê o seu nome em algum lugar, buscar saber sobre a senhora, o que a senhora espera que as pessoas saibam da senhora? Eu espero que as pessoas sempre me enxerguem como uma pessoa simples, honesta, e que enxerguem em mim a humildade, porque eu acho que é um dos fatos mais importantes da nossa vida, é a gente ser aquela pessoa que qualquer um chega na gente assim, ó, sem nenhum receio de conversar, de pedir uma orientação, de pedir uma informação, de oferecer alguma ajuda. Eu acho isso muito importante. E eu queria só voltar um pouquinho. A gente estava falando lá da fazenda, né? Aí essa parte não gravou, né? De transporte, tinha que ir de cavalo, o menino levar a senhora. Você lembra de estar conversando? Isso, essa parte aí é muito importante, porque foi muito bom você me lembrar disso aí também, que é uma parte muito importante que eu quero deixar bem claro, que o que eu percebo hoje na nossa atualidade, nós estamos esquecendo muito, esquecendo mesmo, tirando do nosso dicionário a palavra gratidão. A gratidão nos dá força para a vida. Quando a gente tem gratidão, a gente trabalha, tudo se torna mais leve, porque a gente faz tudo na vida por gratidão. Todo esse trabalho que eu faço lá de atender essas crianças, esses jovens, eu faço por gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, a Deus. Está me dando vida, saúde, forças necessárias. Então eu tenho essa grande gratidão para com Deus e tenho muita gratidão pela comunidade. Que a comunidade aqui, sempre que eles percebem que a gente está precisando de alguma ajuda, eles nunca nos abandonaram. Os clubes de serviço, as pessoas. Então, isso aí eu acho que é assim, de grande importância, essa palavra gratidão.